O Política Cruzada está de volta e agora vamos falar do cenário eleitoral aqui em Minas Gerais. Começando com a eleição majoritária, no caso, governador e senador. A Justiça Eleitoral de Minas recebeu 9 pedidos de registro de candidaturas para governador. 5 deles foram de partidos que concorrerão isoladamente e 4 de coligações. Vamos então acompanhar os nomes que disputam o governo de Minas Gerais. Por ordem alfabética, a gente começa então falando do candidato do PCO, que é Alexandre Flesch. Ele disputa em chapa pura, tendo como vice Sebastião Pessoa, que é do mesmo partido. Outro candidato a governador é o senador de Minas, Antônio Anastasia, do PSDB. Ele tem como vice o deputado federal aqui de Uberaba, Marcos Montes, do PSD. Eles disputam pela coligação Reconstruir Minas, que é formada pelos partidos PSD, PSDB, Democratas, PP, Patriotas, Solidariedade, PMN, PSC, PPS, PTB, PTC e o PMB. Outro candidato a governador de Minas é Claudinei Alves, do Avante, que disputa em chapa Puro Sangue, tendo como vice Leandro Guzmão, também do Avante. Na esquerda, Dirlene Marques, do PSOL, disputa a candidatura ao governo de Minas, tendo como vice Sara Azevedo, também do PSOL. Eles formam a coligação Minas Socialista, com o PSOL e o PCB. O governador de Minas, Fernando Pimentel, tenta a reeleição pelo PT, tem como vice a deputada federal Jô Moraes, do PCdoB. A coligação chamada Do Lado do Povo tem o PT, o PCdoB, o DC, o Democracia Cristã, o PR e o PSB. Também candidato a governador, João Mares Guia, do partido Rede Sustentabilidade. João Mares Guia vai disputar a chapa Puro Sangue, tendo como vice Abraão Graco. Esses são alguns dos candidatos. Tem também Jordano dos Santos, do PSTU, que disputa a chapa com Vitória Melo, também do mesmo partido, PSTU, chapa Puro Sangue. O ex-prefeito de Belo Horizonte também registrou candidatura. Márcio Lacerda, do PSB, vai disputar o governo de Minas, ou pelo menos pretende, tendo como vice o deputado Adalclever Lopes, do MDB. Eles formam a coligação #Minas Tem Jeito, com os partidos PSB, MDB, PDT, o Podemos, o PRB, o PV e o PROS. Nesse caso, ainda tem uma questão jurídica a ser acertada, uma vez que o PSB formou coligação com o governador Fernando Pimentel, inclusive registrou a candidatura junto de Fernando Pimentel em uma mesma coligação, mas ele aparece aí junto com Márcio Lacerda, encabeçando uma cabeça de chapa em outra coligação. É um caso que a Justiça Eleitoral ainda vai ter que decidir como vai ficar a situação do PSB em Minas. O empresário Romeu Zema é também candidato a governador pelo Partido Novo. Ele vai disputar com Paulo Brant como vice na chapa do mesmo partido, chapa Puro Sangue também. Esses, então, são alguns dos 9 candidatos, na verdade, a governador de Minas, que já foram registrados na Justiça Eleitoral. Eleições 2018. É o voto na Record. E eu já estou de volta aqui com os nossos convidados. Bom, César, nós vimos aí, são 9 candidatos, muitos inclusive. Nós temos, claro, alguma coisa polarizada. Polarizada não, mas nós temos 3 dos 3 principais, Anastasia, o governador Pimentel e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, e é sobre ele que eu queria falar. Há uma indigestão aí com o partido. Você vê que o PSB aparece tanto na coligação de Pimentel quanto encabeçando a chapa de Márcio Lacerda. Para onde vai isso? Onde vai parar isso? Você acredita que o Lacerda vai conseguir levar essa candidatura adiante? Você foi polido, né? De gestão, né? Na verdade é uma guerra mesmo, declarada, né? A partir de uma negociação do PT e do PSB em nível nacional, né? Para viabilizar a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, aqui em Minas, para governo. Olha, o professor vai poder falar melhor do que eu, mas assim, historicamente, quem determina o que vai acontecer é o partido. É a executiva do partido, é o diretório do partido, que foi, né, as pessoas aliadas ao ex-prefeito Márcio Lacerda foram retiradas do comando do PSB
em Minas e foram colocados no lugar pessoas contrárias à candidatura do ex-prefeito. Então, essa questão vai ter que ser resolvida rapidamente pela Justiça Eleitoral, mas vai ser difícil manter essa candidatura, apesar de que, do ponto de vista de intenção de voto, é uma candidatura aparentemente viável. Agora, você também foi cuidadoso ao falar que uma aparente polarização. Mas, para mim, em Minas, há sim uma clara polarização, principalmente se você pegar como referência as eleições presidenciais, onde a gente tem aí, de fato, uma indefinição quanto a quem estará no segundo turno. Há uma indefinição até, por mais improvável que seja, quanto a candidatura ou não do ex-presidente Lula. Então, enquanto em nível nacional, na disputa pela presidência, há uma pulverização do ponto de vista de candidaturas e, por consequência, uma indefinição inevitável, em Minas não. Há uma polarização, uma polarização tradicional, com o PT e o PSDB, o PSDB e o PT, com Antônio Anastasia, o senador, e o governador, candidato à reeleição, Pimentel. Então, eles polarizam pelo menos o debate. Agora, o Márcio Lacerda, se conseguir viabilizar a candidatura, agora, você imagina isso do ponto de vista de estrutura de campanha, metade do partido puxando para um lado, metade do partido puxando para o outro, você tem que organizar uma campanha, prepara programa de TV, não prepara, isso gasta dinheiro. O recurso para fazer essa campanha, como não pode mais ter doação empresarial, vem basicamente do fundo partidário que é determinado pelo Partido Nacional. Agora está tudo amarrado. Então, como é que você faz campanha sem dinheiro? Então, assim, é muito difícil viabilizar essa campanha, essa candidatura, na verdade, em função de todo esse cenário. A gente falava até no bloco anterior sobre o tempo, O tempo está correndo, a campanha é muito mais curta. E aí o tempo vai passando e as pessoas não sabem como fazer. Professor, do ponto de vista do direito, o senhor que é professor do curso de Direito, acha que é possível o Márcio Lacerda conseguir isso na Justiça Eleitoral? Danilo e o público qualificado da sua audiência que nos assiste em casa, eu penso, antes de falar da questão jurídica, penso que o cenário das eleições nacionais e o resultado das eleições majoritárias em Minas Gerais passam por esse assunto que você abriu o bloco. A candidatura ou não de Márcio Lacerda em Minas Gerais. Esse assunto é de alta relevância e merece ser discutido, conversado em Uberlândia e conversado em Minas Gerais. Nós temos um cenário posto em Minas quase que de uma campanha plebiscitária, em que de um lado tem-se o governador Pimentel, do PT, com o desgaste de ser o gestor há 4 anos de um estado que apresenta dificuldades econômico-financeiras soberbas, o que gera um alto índice de rejeição ao nome do candidato governador Pimentel. De outra sorte, a candidatura de Anastasia traz consigo, inevitavelmente, o desgaste da imagem nacional do PSDB e quase que uma impossibilidade de o senador Anastasia se descolar da imagem de Aécio Neves, que em grande medida se desconstruiu nos últimos meses em função das notícias e de transitar muito mais em páginas policiais e de processos de investigação do que como grande articulador político que mostrou poder ser nas eleições de 2014 com 50 milhões de votos. 2 candidatos em potencial com um alto índice de rejeição. O que acontece, e isso precisa ser conversado em Minas Gerais, é o que o colega César bem disse em uma articulação de gabinete do PT nacional com o PSB nacional, e teve participação de Pimentel nisso em função de uma tendência petista nacionalmente conhecida como CNB, que rifou a candidatura de Marília Reis, petista, em Pernambuco, para homenagear a candidatura do socialista Paulo Câmara. E a reboque da rifagem da candidatura de Marília Reis, petista, para homenagear o candidato do PSB em Pernambuco, rifou-se a candidatura de Márcio Lacerda em Minas Gerais, para homenagear a candidatura de Pimentel. O fato é que Marília Reis recuou em seu ímpeto
e com um grande apoio popular que tinha. Márcio Lacerda não recuou. Márcio Lacerda manteve-se firme no propósito, inclusive está participando dos debates televisivos como candidato, registrou candidatura e, portanto, tem feito um enfrentamento com a Executiva Nacional de seu próprio partido e, evidentemente, enfrentando as estruturas poderosas que cercam o governador Pimentel. Mas isso é de alta relevância porque a candidatura de Márcio Lacerda, que é certamente o mais desconhecido do público mineiro, poderia colocar um elemento, se não novo, porque ele é um político tradicional, já foi prefeito da maior cidade de Minas Gerais, se não é um elemento novo do ponto de vista de ser novo político, há aí sim uma possibilidade de novidade nas eleições mineiras, abrindo-se um cenário para fugir de uma eleição plebiscitária. O que aconteceu em Minas foi uma intervenção do Diretório Nacional no Diretório Local. Do ponto de vista estatutário, colega César, é o PSB nacional quem homologa a candidatura. O que está posto para avaliação da Justiça Eleitoral e, portanto, agora sim, respondendo a sua pergunta do ponto de vista jurídico, é se o processo de intervenção que afastou do empoderamento Márcio Lacerda e colocou lideranças de oposição a Márcio, obedeceu os procedimentos legais estatutários do próprio PSB. Márcio Lacerda sustenta que não, PSB Nacional sustenta que sim. O senhor conhece, professor, alguma jurisprudência nesse sentido, de um candidato conseguir se impor à revelia do Diretório Nacional? Se se demonstrar que não houve respeito ao devido processo legal, que vai de editais à convocação de assembleia, certamente há a possibilidade de anulação. Porém, a jurisprudência é contrária a Márcio Lacerda. Vamos botar um tempero nessa conversa, porque apenas 6% dos eleitores de Minas Gerais já sabem em quem vão votar para governador. Exatamente dentro disso que a gente está falando, os últimos números que nós temos são dados da pesquisa Real Time Big Data, que foi feita exclusivamente, encomendada pela Record TV. Nós vamos acompanhar os números agora. A pesquisa espontânea, quando não é apresentada a lista dos candidatos, mostra Antônio Anastasia, do PSDB, com 4% das intenções de voto. O governador Fernando Pimentel, do PT, tem 1%. Márcio Lacerda, do PSB, também tem 1%. Brancos e nulos somam 21% e os indecisos, 73%. O Real Time Big Data traçou 2 cenários na pesquisa estimulada. No primeiro, Antônio Anastasia lidera com 22%. Fernando Pimentel está em segundo com 14%. E Márcio Lacerda aparece em terceiro com 10%. Romeu Zema Neto, do Novo, tem 2%. João Mares Guia, da Rede, tem 1%. Lembrando que a candidatura de Lacerda depende de confirmação do TSE, porque a Executiva Nacional do PSB decidiu pela coligação com o PT. Mas Márcio Lacerda manteve o nome na disputa. Brancos e nulos somam 27% e os indecisos são 24%. Já no segundo cenário, sem Márcio Lacerda, Anastasia também está na frente com 27%. Pimentel tem 17%. Zema, 3% e Mares Guia 1%. Neste caso, brancos e nulos são 29% e indecisos 23%. Os demais candidatos não pontuaram. Nas simulações de disputas de segundo turno, Anastasia aparece com 31% contra Pimentel, que tem 20%. Brancos e nulos somam 31% e os indecisos, 18%. Na eventual disputa com Lacerda, Antônio Anastasia teria 30% contra 22% do candidato do PSB. Brancos e nulos são 30% e os indecisos, 18%. Em outro cenário, Márcio Lacerda tem 24%, em empate técnico dentro da margem de erro com Fernando Pimentel, com 21%. Brancos e nulos somam 35% e os indecisos 20%. A pesquisa também mostra a rejeição dos candidatos. Fernando Pimentel é rejeitado por 55% dos eleitores.
39% dizem que não votariam em Márcio Lacerda. A rejeição a Antônio Anastasia é de 38%. Romeu Zema Neto não seria o escolhido por 36%. E 35% declararam que não votariam em Maris Guia. O Real Time Big Data fez 2.500 entrevistas entre os dias 10 e 12 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral e você pode conferi-la na íntegra no r7.com. Bom, César, é só para a gente comentar esses últimos números aqui. Bom, me chama a atenção, o governador Pimentel perde qualquer cenário, inclusive do próprio Lacerda, que teoricamente seria o nome menos conhecido do eleitorado mineiro. Nós temos a questão da indefinição do Lacerda também, mas como o professor disse há pouco, ele continua fazendo campanha, participando dos debates, das entrevistas, normalmente. Qual o número desses que te chama a atenção? O que você acha que pode mudar daqui até lá? Essa pesquisa, veja que foi feita, nós não estávamos nem na campanha eleitoral propriamente dita. Então agora é que a coisa vai deslanchar mesmo. O que você acha que pode mudar daqui para lá? Então, o que chama mais atenção, o professor também já até citou, é o índice de rejeição, né? Principalmente do governador Pimentel, 55% de rejeição. É uma rejeição muito alta, de difícil movimentação, né? No sentido de redução, né? Então, o governador Pimentel tem um desafio grande de conseguir reduzir essa rejeição e, a partir daí, tentar subir nas pesquisas. Então, é uma tarefa hercúlea e muito desgastada em função dos problemas financeiros do Estado, principalmente atraso de salário e tudo. Então, isso está refletido aí. Por outro lado, é importante se lembrar que, historicamente, em Minas, o peso da máquina estatal, né, da máquina do Estado, sempre teve uma interferência grande no resultado das eleições, ao ponto de sempre o governador ser o favorito, independente de qualquer coisa. Então, assim, o cenário, se não fosse uma eleição polarizada, como ela está, mesmo que seja, né, com o Márcio Lacerda ali, eu diria que as chances eram quase zero do governador. Mas como é polarizada, muita coisa ainda vai acontecer, inclusive do ponto de vista dos ataques, do que o professor chama de desconstrução de imagem. Você acha que pode mudar alguma coisa aí daqui até lá, a ponto de terminar isso no primeiro turno? Com a definição de Márcio? Se a gente partir do princípio que a candidatura de Márcio Lacerda ainda não é certa, ou seja, ele pode sair da disputa, muito provavelmente a eleição em Minas termina de algum jeito ou de outro no primeiro turno. Há que se considerar, César e Danilo e o espectador que nos assiste, se Márcio Lacerda não se validar pela Justiça Eleitoral, certamente fará oposição a Pimentel. Em que pese a neutralidade do PSB nacional, Márcio Lacerda irá construir um discurso de golpe articulado pelo PT e pelo PSB nacional. E colocará o que hoje está em torno de 10% do eleitorado mineiro, e isso é muita coisa, colocará isso na conta de rejeição de Pimentel, que tenderá a superar 60% de rejeição. E aí é muito possível que Minas tenha um resultado em primeiro turno. Senador Anastasia pode ter prejuízos com essa imagem do senador Aécio Neves junto dele, ou você acha que ele vai conseguir descolar um pouco de Aécio? Não, a pesquisa mostra claramente que o senador Anastasia consegue descolar a própria imagem da imagem do senador e ex-governador Aécio Neves, né? Tanto que a rejeição, apesar de alta, do senador Anastasia, está um pouco, tá até abaixo se não me engano, um ponto percentual do próprio Márcio Lacerda, né? Então, isso claramente mostra que ele consegue esse descolamento. Agora, que o fato de ele ter sido alçado à política pelo senador Aécio Neves, isso vai ser usado exaustivamente pelo PT, né, pela oposição ao senador, certamente isso vai ser usado. Mas também, do outro lado, obviamente, já estão trabalhando antídotos para combater isso, mas isso principalmente em nível da chamada fake news, isso vai ser disseminado à revelia.
Tá certo. Bom, nosso tempo está acabando desse bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta falando aqui das eleições 2018 em Minas Gerais, mas nós queremos saber também um pouquinho sobre a eleição proporcional, aquela para os deputados. A Justiça Eleitoral já registrou mais de 2.200 candidaturas. A gente fala disso na volta do intervalo, é um minuto só.